Lucas, Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Jesus Cristo, através ali de Lucas. Capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Irmãos, Jesus estava ali cheio de poder. Ele estava ali com virtude, pronto para curar. E vocês lembram quantas pessoas Jesus cura nesse dia? Quem lembra? Estava cheio o lugar. Várias pessoas vieram de vários lugares. Da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, de todos os lugares, era muita gente. Mas Jesus nos mostra aqui, um homem, ele curou. Que foi aquele paralítico. Através de 4 amigos, que tinham no coração, não curaram o seu amigo, mas a primeira coisa que eles tinham no coração, era colocar o seu amigo diante de Jesus. Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido o desejo do nosso coração quando vamos à igreja? É receber a cura, receber um milagre ou ter um encontro com Deus Todo-Poderoso? Olha aqui, o que ele diz aqui, ó. No versículo 18. E eis que uns homens transportaram, depois nos outros evangelhos mostra que eram 4 amigos. Transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo o quê? Diante dele. Eles procuravam levá-lo para curar, o que não fala, que fala de colocá-lo, pô-lo diante dele, diante de Jesus. Qual tem sido a nossa prioridade quando nós vamos buscar ao Senhor? Deus, eu estou entrando, mas o meu coração está interessado na cura. Está interessado no... Pastor, então eu não posso buscar milagre, eu não posso, né, buscar cura, buscar prosperidade? Pode. Mas como Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não fala que é para buscar unicamente, exclusivamente o reino. Ele fala em primeiro lugar. Não é errado buscarmos aquilo que estamos precisando. Mas o nosso maior desejo tem que ser por Deus. Sabe por quê? Porque o maior desejo de Deus também é a gente. O maior desejo do coração de Deus, amados, somos nós. Deus, Ele deseja você. Ele anseia por você. Ele fica todo momento esperando a gente se aproximar dEle. A gente se chegar a Ele. Porque nós vamos aprender aqui que Deus falar com a gente é diferente dEle se revelar a nós. Ele falar é diferente de se revelar. E revelar, Ele se revelar a nós, existem níveis, existem processos. Independente do nível que você está, que nós vamos ver aqui através de Moisés. Faça o seu melhor, entregue, porque Deus está se manifestando. Deus está se manifestando. E aqui, olha só, em Êxodo, capítulo 3, abra lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que vai falar um pouquinho de Moisés aqui. Moisés já estava ali no deserto, né? Para a gente poder lembrar rapidamente, quem era esse Moisés? Moisés foi aquele a qual Deus levantou para libertar o seu povo do Egito, seu povo que estava escravo. Então ele levanta ali Moisés, e Moisés cresce ali no Egito como príncipe ali do Egito, porque ele foi criado como filho da filha do faraó. Mas passados-se 40 anos, ele passa por uma situação, porque ele tinha dentro dele, e eu gosto de falar de Estevão lá em Atos, ele fala assim de uma maneira muito detalhada, que ele tinha dentro dele que ele sabia que ele era libertador, que ele tinha um propósito de libertar o povo. Mas ele só não entendeu que não era pelas suas próprias mãos. Estevão fala que ele achou que as pessoas ali, que depois ele encontra 2 hebreus brigando, e lembram ele do que ele tinha feito, que era matado um egípcio. E ele ficou triste e frustrado porque ele achou que eles entenderiam que pelas suas mãos ele ia livrar o povo de Deus. E eles não entendem, não compreendem. Então ele foge para o deserto. E ali ele casa, né, com a filha de Jetro, ali casa com a mulher. E passados-se 40 anos ali no deserto, chegou o momento de Deus se revelar a Moisés.
chegou o momento. E olha como que ele começa a se revelar a Moisés. Ele se revela a Moisés e mostra para ele o propósito da qual ele tinha nascido. E não só o propósito, ele também revela a promessa. E aqui diz assim, versículo 1: apacentava Moisés um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe também conhecido como Monte Sinai. E aqui diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Está vendo que o anjo está em letra maiúscula, em singular, está se referindo ao próprio Deus. Numa chama de fogo. Numa chama de fogo. Olha só. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Uma sarça que ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça. Onde que estava aquela chama? No meio. E aonde Deus estava? No meio. Deus estava ali no meio daquela sarça. E aquele fogo incendiava toda ela, mas através de uma chama. Depois vocês vão entender o porquê eu estou falando uma chama. E aqui diz assim, tanto que ele fala do meio de uma, né? E aqui ele fala, do meio da sarça, vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Eu vou só falar, resumir, porque senão fica muito longa para a gente poder entender. Deus então fala com ele, e ali tem todo um processo ali, né? Deus ali falando, se revelando a Moisés. E quando ele volta para o Egito, ele vai com Arão, seu irmão. Mas ao chegar ao faraó, ele não revela a promessa, ele revela o propósito. Agora ele entendeu que propósito vem antes de promessa. Irmãos, a Bíblia é repleta de promessas. Repleta, no mínimo acho que 6.000 promessas, não me engano, no mínimo. Muitas promessas. Deus tem promessa para o casamento, Deus tem promessa para a vida financeira, para a família, para o casamento, para você, para tudo. Ele tem várias promessas. E às vezes falamos, Deus, eu quero aquela promessa vai ser minha, está na tua palavra, é promessa do Senhor, mas esquecemos o nosso propósito. Qual que é o propósito? Então, qual era a promessa? A promessa é que Deus levaria eles para uma terra que manava leite e mel. Mas quando ele vai falar com o faraó, ele não revela a promessa, ele revela o propósito. Ele fala para o faraó, faraó, o Senhor manda te dizer, ele está dizendo, deixa meu povo ir, para que vá celebrar e me adorar no deserto. Qual era o propósito? Era ir adorar e celebrar ao Senhor. Esse é o maior propósito do Senhor na nossa vida, ser adorado. Porque quando Ele é adorado, Ele se revela. Quando Ele é louvado, Ele se revela. Mas muitas vezes o diabo vai tentar impedir, porque durante um bom tempo, o diabo tenta ali fazer negociações. Fala, eu deixo você ir, né, através do faraó. Mas a família não vai. O diabo vai tentar às vezes fazer com que você negocie a tua família. Não precisa ir todo mundo, não. Só esse daqui, só esse aqui tá bom. Não aceite. Depois ele tentou negociar os bens daquele povo. Mas Moisés também não aceitou, é tudo. E aí depois ele fala, então deixa os animais, deixa as outras coisas. Ele falou, é tudo. É o povo, é a família, é os bens, é tudo. Porque Deus é adorado através da tua vida. Deus é adorado através da tua família. Deus é adorado através das suas finanças. Deus é adorado através dos seus bens. Ele é adorado, amados. E quando Ele é adorado, Ele se revela. Quando Ele é ali reverenciado, Ele se revela. Nós vamos ver por que Ele se revela ali. E então, depois de muita batalha, né, ali espiritual, somente com as pragas, tudo, Moisés consegue ali então levar o seu povo, tirar o povo de Deus ali
do Egito, da escravidão. E o que acontece? Vai lá agora para o capítulo 19. Olha o que acontece. Amado, essa palavra falou muito comigo. Começou a falar um pouquinho lá domingo passado. Eu ainda não estava entendendo o que Deus queria falar. E ontem à noite eu cheguei em casa às 6 horas e comecei a estudar. E eu falei, Deus, só está dando bastante coisa aqui, me ajuda a encaixar as peças. E hoje de manhã que ele foi, e está até agora encaixando, amados. Glória a Deus. Né? E glórias ao Senhor. E eu, amados, eu costumo dizer bastante, não fica só no que o pastor ou que a gente fala. Medite, busque, ore. Por mais que eu já lesse essa passagem várias vezes, e eu vou confessar que Deus está tratando sobre essa passagem de Êxodo já há um bom tempo, cada hora ele vai dando um pouquinho. Porque quando eu fui começar, o Espírito Santo falou assim, quantas vezes Moisés subiu no monte? A primeira coisa que veio na cabeça foi as 2 vezes principais, que ele sobe para poder pegar as tábuas lá, as leis, os mandamentos. Mas, Espírito Santo, vamos lá que eu vou te ensinar. Eu falei, amém, Jesus, vamos lá então. E aqui no 19, antes de eu falar aqui o 19, só para você entender, aqui no versículo, vamos no capítulo 15 primeiro, versículo 22, só para você entender algo, senão depois você acaba não entendendo. Diz assim, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Isso é depois do cântico, né, que Moisés faz adorando ao Senhor. E saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E aí começa toda a murmuração do povo. Eles tinham acabado de presenciar tantos milagres, amados. Tantos milagres. A Bíblia fala que não saiu nenhum deles ali doente, todos saíram curados. Imagina, velhinho e tudo em perfeita saúde. Presenciaram aquelas pragas todas, nenhuma atingiu o povo de Deus, Deus preservou. Viu um mar vermelho se abrir, viu um mar se abrir, depois se fechar em cima dos seus inimigos. Mas eles tinham um coração endurecido. Às vezes estamos assim. Temos vivido tantos milagres, presenciado tanto agir de Deus e continuamos às vezes com o nosso coração endurecido, olhando não pelo que Deus já fez, mas pelo que ainda falta. E aquele povo começou a murmurar, e então Deus vai lá dar direção para Moisés, e aquelas águas se transformam em água doces. Depois eles murmuram porque não tinha pão. Deus vai lá e envia o maná. Reclama que não tem carne. Deus envia as codornizes. Tipo as condornas, que sumiu agora, deu branco no nome. Codornizes. Né? Se você ler o capítulo 16 todo, você vai ver isso aí que eu estou falando. E aí no versículo 19, dá até uma vitória, amados. Sabia que Deus dá até uma vitória para eles? Porque se levanta contra eles, né, um reino, o Amaleque, e Deus dá até vitória para eles. E o que acontece? Agora sim, no capítulo 19. Olha o que acontece. Versículo 1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então haviam se passado 3 meses da saída deles do Egito. E olha o que acontece. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, ele disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte. Nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão o monte. Então subirão o monte. Deus então vai ali, fala com, o Senhor fala ali com Moisés. Falou: Moisés, sobe. Ele começa ali, isso dá a entender o quê? Que antes de chegar no monte já tem uma subida. E do monte, ele ouve a voz do Senhor, lá do monte, falando com ele. Ele falou: você vai lá e fala para o povo. Depois ele volta e responde a Deus. E ele fala assim: eu quero me revelar a este povo. Vai lá, prepara eles, faz eles jejuar, santificar. E ali eles iam adorar a Deus, levar. Depois você vai ver que não dá para mim ler tudo. Eles fazem os sacrifícios, fazem as adorações, tudo ali. Ele falou: mas você vai preparar eles. Mas eles não vão tocar em nada até vir essa longa, esse som, de buzina longo. Aí sim, quando ouvir esse som longo, eles vão subir. Todos vão subir o monte. Amados, eles sobem? Não. Sabe por que eles não sobem? Tiveram medo. Tiveram medo de subir. Olha o que acontece. Diz assim: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram suas vestes, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia do trovão. Deus começou a falar com ele através do monte, através do trovão. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Ele fala. Mas além de falar, Ele quer se revelar. Porque eu vou falar revelar, nós vamos entendendo aqui os processos, conforme Deus ele vai se revelando. E acontece, eles têm medo. Abre rapidamente lá em Deuteronômio, que ali Moisés, ele mostra isso. É que eu falei, depois você pode ler toda a história, em casa direitinho, porque senão aqui fica muito longo. Deuteronômio capítulo 5, no versículo 4. Olha o que diz assim. Diz aqui: face a face falou o Senhor conosco, no monte do meio do fogo. Aí está em parênteses na minha versão, tá? Diz assim: neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. Aí eles disseram que não iam subir, porque eles estavam com medo. Eles tiveram medo do fogo.
Mas quanta gente tem medo ainda de Deus? Medo é diferente de temor. Medo é diferente de temor. O medo paralisa. O medo nos faz obedecer com receio de sermos castigados, de sermos punidos. O temor nos faz obedecer porque a gente quer agradar, porque a gente reconhece a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Então eu obedeço e eu pratico porque eu amo esse Deus e eu quero agradá-lo. Então eu faço para agradar e não eu obedeço com medo de ser punido. Aquele povo ainda estava com o coração endurecido e não havia entendido o propósito de Deus. Deus não queria se revelar somente a Moisés, mas Ele queria se revelar a todo o povo. Ele escolheu a Israel como uma nação, como propriedade particular e queria fazer deles que todos fossem sacerdotes. Todos tivessem acesso, todos iriam subir ao monte e presenciar, irmãos, viver experiências com Deus. Mas eles não quiseram. Preferiram ficar lá embaixo e ficar apenas ouvindo a voz de Deus através de alguém. Através de alguém. Às vezes estamos assim. Quando nós temos medo, a gente não consegue se achegar a Deus com amor, com coração aberto. Ah não, quer um lado mais fácil. Deixa o irmãozinho lá, deixa o pastor fala. Deus usa. Nós vamos ver que Ele vai falar ainda através do monte, vai falar através do fogo. Ele falou através do trovão. Mas Ele também quer se revelar a nós próprios, diretamente a cada um de nós. Assim como nós somos individualmente, nós somos ali únicos, né? Cada um de nós tem uma digital, um DNA. Assim também Deus quer se revelar de forma única e diferente a cada um de nós. A cada um de nós. A experiência, amados, não tem como o outro ter por você, é só você e Deus. A experiência é você, é Ele em você. Não tem como terceirizar isso. E às vezes nós queremos terceirizar as experiências com Deus. Queremos ali terceirizar a intimidade com Deus. Não tem como. Não dá. E Moisés mostra isso. E também Moisés vai mostrar daqui a pouco que ele não desiste do povo que Deus tinha entregado nas mãos dele. Não desiste. Com um ato de fé que ele faz. E aqui, agora você vai lá aqui no versículo 20. Descendo o Senhor para o cimo ou cume, né? Depende da tradução que você está, do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite, até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Replicou, né? Deus falou novamente com ele. E disse: vai, desce, pois subirás tu, Arão contigo e os sacerdotes. Porém o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Em Deuteronômio, Moisés declara o porquê que Deus fala. Então fala para eles não subir, porque eles mesmos tiveram medo. Eles negaram, né? Eles abriram mão de uma experiência com Deus. E que experiência foi essa, amados? Vá para o capítulo 24. Nós vamos ver que experiência foi essa. Uma das experiências. Êxodo 24, versículo 1. Irmãos, e olha, é um sobe e desce de Moisés nesse monte, hein? Eu fui pesquisar esse monte, ele tinha cerca de 2 quilômetros, né? Imagina, Deus manda, ele sobe, aí desce, fala com o povo, sobe, desce. E a gente às vezes tem preguiça de orar e ler a Bíblia. E quer ter intimidade com Deus, de que jeito, gente? Imagina Moisés, ele já estava com 80 anos, sobe e desce, eita força. E a Bíblia fala que, irmãos, quando ele morreu, os seus olhos não escureceu e nem o seu vigor. Ele já estava com 100 e poucos anos, não lembro agora, acho que 120, se eu não me engano. Irmãos, às vezes a gente tem preguiça. Ai, estou cansado, não vou ler a Bíblia hoje não. Não vou orar não, tá, Deus?
Já pensou de falar com Deus? Eu falo assim, eu estou cansado hoje, me procura amanhã. Eu já fiz muito milagre hoje, eu estou cansada, procure eu amanhã de manhã. Já pensou? E Moisés ali, amados, ó, sobe, desce, Senhor, eu estou aqui, desce para o povo. Ó povo, isso, sobe de novo Moisés, e Moisés lá. Sobe, desce. Irmãos, é você e Deus e você. Esse sobe e desce. Você vai até Deus, Deus vem até você. Você vai até Deus, Deus vem até você. Você vai até Deus, Deus vem até você. Nós temos que buscar. Então busca. Mas a gente não quer. E nós ficamos igual aquele povo. Moisés, sobe você, traz até mim. Moisés, sobe lá, traz até mim. Não. Vamos parar de querer que só Deus vem. Deus vem, só Deus vem. É um sobe e desce entre você e Deus, você e Deus. É a tua presença. E aí ele continua aqui, olha que lindo. Só Moisés se chegará ao Senhor. Aqui. Disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Vocês vão subir, mas vão adorar de longe. Longe por quê? Deus ia se manifestar a eles de uma forma, amados, que aquele povo perdeu. Falou, ô Jesus, olha que lindo que vai acontecer com eles. E diz assim, só Moisés chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor, faremos. Só fica naquela, pode falar, pode mandar, né? Não cria raiz, virou represa, só recebe. Não entrega nada. E acontece, no versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Que palavras é essa, amados? Nesse processo de vai no monte, desce, Deus já tinha se revelado várias leis, vários mandamentos ali para Moisés. Porque os mandamentos não se resumem só nos 10. Segundo os estudiosos, são acho que 613 ordenanças que Deus entregou. Porque tinha direção para tudo, para como você se cuidar. Tinha aqui, testemunho falso, injúria, falando sobre o sábado, o ano do descanso. Ele vai dando ali as 3 festas. Ele já ia entregando ali para Moisés. Então Moisés, antes de subir, ele vai lá, escreve tudo o que ele já tinha recebido de Deus. E faz assim, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo se levantado pela manhã, de madrugada. Olha o que ele faz, amados. Irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui foi de manhã, quando eu estava lendo, eu falei, Jesus, tomo posse, oh, aleluia. Olha o que ele diz, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu, quer dizer, levantou um altar ao Senhor, no pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. O povo abriu mão de Deus, mas Moisés não abriu mão do povo. Irmãos, às vezes o seu familiar não quer saber de Deus, não quer ter comunhão com Deus. Você fala assim, não vou mais orar por ele, cansei, desisto, estou cansada. Moisés não se cansou, porque Deus também não se cansa. O povo não vai subir, Deus, mas eu já vou determinar que esse povo é teu. Ele foi lá, levantou um altar, levantou 12 colunas, representando as 12 tribos, e ele estava declarando dentro dele, esse povo é teu. Irmãos, levante um altar perante a tua família e apresente a Deus cada um dos seus familiares, porque o povo rejeitou, mas Deus e nem Moisés rejeitou. Não rejeite os seus familiares, não rejeite quem Deus deu para você cuidar. Não rejeite. Deus não abriu mão, tanto que Ele fala que Ele vai resgatar a Israel. Ele não abandonou. Ele tem, Ele vai ter a nação de Israel, estou falando a nação mesmo de Israel, como essa nação sacerdotal. E Ele alcançou a nós também hoje, e tem alcançado. Amado, eu amei esse ato de fé. Deus não mandou Moisés fazer isso, mas Ele falou, eu vou subir com os anciãos, eu vou subir com eles, mas eu vou levar na minha fé, no meu coração, este povo.
No pé do monte ele fez um altar, representando as 12 tribos. O povo não quis ir, o povo rejeitou, mas Deus e Moisés não rejeitou. Não rejeite, irmãos, porque Deus está com você nessa batalha. Deus está com você, em nome de Jesus. E ele diz assim, olha que lindo. Eu vou pular essa outra parte, vou direto para o versículo 9, mas aqui ele dá ordem aos jovens para preparar o holocausto, preparar a adoração a Deus, tudo ali. Porque se tem altar, tem adoração. Se você está levantando um altar para a tua família, então adore louvando a Deus pelo que Deus já fez na tua família. Se tem altar, tem adoração. E ali ele manda eles preparar ali, né? Sacrifícios, tudo ali. Ó. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos e novilhos. E Moisés tomou ali, ó, metade do sangue, então ele vai fazendo ali todo a questão do culto, do altar. E aqui no versículo 9, olha que lindo, amados, olha que lindo. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel. E viram, olha só, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés, que é sob, está embaixo dos pés, é de Deus. Cujos pés, sob cujo pés havia como uma pavimentação, como o quê? Um caminho, um chão, um corredor, né? Olha só de quê, irmãos? De pedras de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão, esse está falando ele, é Deus, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus, quer dizer, eles viram a glória do Senhor ali, que é esse chão, a luz, né? Eles viram o chão ali, né? Viram Deus, não viram ele completo, viram a glória, e viram ali, os céus. E aqui está dizendo, e mais do que isso, olha só o que aconteceu com eles. Porém, eles viram a Deus, comeram e beberam, foram alimentados. E este alimento que Moisés recebe, amados. Antes de eu falar isso daí, vamos ler aqui o versículo 12. Então disse o Senhor de novo, olha só, a Moisés, sobe a mim, quer dizer, já tinha descido. Já foi ele de novo descer. Né? E ele fala assim, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte. Tipo assim, de novo. Né? Glória a Deus. E fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou Moisés com Josué. Quem é esse Josué? Aquele que vai ali, ó, substituir ele depois. Moisés estava junto com esses anciões, com esses homens, os líderes, né, das tribos, junto. Agora o que me chama a atenção, eu fiquei curiosa, eu falei, Deus, o que Josué fez neste momento, de ele ver os céus, de ele ver o Senhor, a tua glória, e comer e beber ali, ver nos céus, que só fez Josué voltar de novo a subir o monte. Só de anciãos eram 70, e só Josué sobe novamente, a entrega, o desejo por Deus. Os olhos de Josué não estavam nunca em Moisés, mas estavam na presença de Deus. Estavam na presença de Deus. Nossos olhos não tem que estar no homem, tem que estar na presença de Deus. E ele, então Deus fala, sobe de novo. E Moisés falou, vou levar um comigo. E leva Josué. Tanto que depois, quando acaba todo o que eu vou ler aqui, ele vai, levanta um templo, levanta a tenda realmente ali. E eles ficam, se não me engano, em 1 ano ali, aos pés do Monte Sinai. E quando a vez que Moisés entrava ali, Arão, eles entravam no tabernáculo, entravam ali na tenda, Josué ficava só de olho. E quando eles saíam da tenda, saíam ali, dali, Josué não saía não, continuava lá dentro. Josué continuava lá porque ele estava impactado, não era com o que Moisés fazia. Ele estava impactado, era com a presença de Deus que agia naquele lugar. Ele continuava ali olhando, espiando. E desejando, eu quero essa presença, eu também quero isso daí. Também quero. E aqui continua, ele dizendo aqui, ó. Olha o que acontece, irmãos, olha que lindo.
Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés a um monte, Deus estava no caminho, subindo, não tinha chegado ainda no topo. Disse aos anciãos, estava andando, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur vão ficar com vocês, né? Ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Arão e Hur, que ficaram responsáveis pelo povo. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E agora, olha, irmãos, lembram os outros? O que cobre ali fora a nuvem? O que cobre o monte antes? O fogo. Mas olha agora o que cobre o monte. Olha só. Primeiro, Deus revela a glória dele ali de longe, né? Só para aqueles homens. Agora, a glória de Deus está sobre todo o monte. Olha só. E a glória do Senhor pousou sobre o monte. Vai ver que está sobre, não está sob, não está embaixo, está sobre todo o monte. Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. Amados, a nuvem veio, cobriu, a glória cobriu o monte. A glória é a presença de Deus. Durante 6 dias, Deus não falou com Moisés. Josué estava ali junto, em algum lugar. Deus não falou. Moisés veio embora? Não. Deus não quer falar comigo, vou embora. A gente faz muito isso às vezes. Mas sabe o que segurou Moisés e Josué ali? A glória e a presença de Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente não vai estar conseguindo ouvir. Vai ter momentos que a gente não vai estar ouvindo. Vamos estar no silêncio de Deus. Mas a presença de Deus vai ser o suficiente na tua vida. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Como Deus falou, Jesus falou para Paulo. Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, até momento que a gente não vai estar ouvindo, Deus não vai estar falando, mas Ele vai estar presente. A glória dEle vai estar presente. Ele ficou 6 dias na presença de Deus. Deus não falou nada, mas Deus foi operando na vida de Moisés e de Josué. E no 7º, Deus fala com Moisés e manda Moisés entrar na nuvem. Josué não entra. Mas Josué não faz biquinho. Ele continua lá, na presença de Deus. Deus tinha uma experiência diferente para falar, para fazer com Moisés, porque era um tratar direto com Moisés. E lá ele fica 40 dias e 40 noites. E lá Deus entrega tudo para ele. E Deus prepara a pedra, entrega a pedra para ele. E vai se revelando ali. E Josué, daqui eu não saio, porque a presença está aqui. Eu não vou ficar com aquele povo, não. E ele escolheu certo. Amados, enquanto mesmo que Deus não esteja falando com você, continua na presença dele. Porque o seu dia vai chegar. A sua hora vai chegar em que ele vai se manifestar pessoalmente com você também, como ele fez com Josué depois. Ele fez. E ele fica 40 dias. Lembra que eles se alimentaram lá? Esse alimento sustentou Moisés, não foi 40 dias e 40 noites, não. Sustentou ele 80 dias. Porque depois, aquele povo que rejeitou a presença, quem rejeita a presença, irmão, se corrompe. Aquele povo se corrompeu. E levou junto Arão e Hur. Levou junto. Olha o que acontece aqui no 32. Deus começa a entregar as leis, entregar tudo para ele ali nas tábuas. Ele escreve tudo nas tábuas. O próprio Deus escreve nas tábuas. E olha o que acontece aqui no 32, no versículo 15. Diz assim: e voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo o que, irmãos, aqui? Ouvindo Josué. Está ali Moisés descendo, começou a descer. Ouvindo Josué, a voz do povo
que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores e nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Está querendo dizer o quê? Não é nem de vitória nem de derrota, é apenas um canto natural da carne. Eles não tinham a presença de Deus. Eles não estavam adorando ao Senhor. Eles achavam que estavam adorando a Deus, porque eles pegam aquele bezerro e dão o nome de Deus àquele bezerro. Eles tentaram humanizar a Deus, trazer Deus ali, moldar Ele. Irmãos, a gente não molda Deus, é Deus quem molda a gente. É Ele quem molda. Eles diminuíram a grandeza de Deus no tamanho de um bezerro. Deus é enorme, Deus é grande, Ele é poderoso. Ele falou assim, eles não estão ali, não esqueci o nome da palavra, alarido, nem de vitória e nem de perda. É apenas um alarido de boca. Quer dizer, Josué permaneceu ali no monte. Eu não sei em que lugar do monte ele permaneceu, mas ele não foi se ajuntar àquele povo, ele continuou ali. Ele continuou. E ali a gente sabe que Moisés fica irado, quebra as pedras, mostrando que Deus estava irado com aquele povo tal, e Deus manda ele voltar para o monte. E para a gente encerrar, capítulo 34, no versículo 2 e 4, primeiro, versículo 2 e 4, diz assim, olha só, e a gente vai orar. Então disse o Senhor a Moisés: lavra. A primeira, Deus deu as pedras. Na segunda, agora Moisés ia preparar. Lavra 2 pedras, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. E ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém subirá contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda as ovelhas, nem gado, apacente de frente dele, nada. Ele só sobe com as tábuas. Agora vai direto para o versículo 29. Deus começa a dar as leis para ele, tudo de novo. E olha o que ele fala aqui. Quando desceu Moisés do monte Sinai, ele já ficou 40 dias de novo lá, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Ele começa, ele vai se apresentando a ele. Aqui, ó, no versículo 5, olha o que diz aqui. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, depois a gente vê, não sei se é Levítico ou Deuteronômio, que ele fala: Senhor, revela a tua face para mim, deixa eu te ver. E ele se enfia numa fenda ali, porque ele não podia ver, porque ele não ia aguentar. O corpo humano não aguenta ver a face de Deus. Então Deus fala assim: eu vou passar de costa e você vai ver um pouquinho de mim. Ele vê o próprio Deus. E quando ele desce com a glória em si. Começou com uma pequena chama numa sarça. Deus começa em nós com uma pequena chama. Mas Ele não quer ficar na pequena chama. Ele quer descer fogo. Ele quer descer glória. Mas Ele que também quer se manifestar em glória na tua vida. Mas Moisés viu a glória de Deus ali. Moisés viu os céus. Moisés viu a glória sobre o monte. E agora ele tem a glória em si, assim como eu e você, por causa de Jesus, por causa do Espírito de Deus que habita em nós. A glória de Deus, ela tem que resplandecer em nossa vida, em o nome de Jesus. Há um processo. Começou com uma pequena chama e hoje o fogo está no próprio Moisés. Irmãos, o fogo, o Deus que é fogo, Ele está aqui, dentro de mim, dentro de cada um de vocês. Pastor, eu só estou sentindo uma pequena chama. Continua. É o sobe e desce.
Você e Deus, Deus e você e Deus, Deus e você. E essa chama ela vai aumentando. E Ele vai derramando glória. E Ele vai derramando glória. E de glória em glória nós somos transformados. Até que a nossa face resplandeça a glória do Senhor. Irmãos, Deus, lembre-se, Deus não desistiu nem de você e nem do que Ele deu para você. Moisés lutou até o final. Deus não destrói esse povo não. Não destrói. Não destrói esse povo. Não destrói. E Deus não destrói ele por causa de Moisés. Continue lutando pela sua família, porque através da sua oração Deus vai salvar a cada um da sua casa. Em nome de Jesus Cristo, amém?